Meu marido vendeu nosso carro para dar um silicone para amante. Pois é, acredite se eu olhar que eu não tenho silicone, mas a querida tem, porque vale mais do que eu não tô falando nada, né? Isso a gente já entendeu bem claro. A gente teve uma situação financeira aqui em casa que a gente se aperreou muito. Primeira besteira que ele fez da vida dele. Ele pegou dinheiro a juros, né? Emprestado a juros. Ou seja, ele disse que virou uma bola de neve e não tinha como pagar. Aí a gente começou a atrasar bastante as contas e todo o dinheiro que se entrava era justamente para isso, para pagar os juros do que ele tinha pegado, né? Que foi montar um negócio, não deu certo, se embananou todo, ficou cheio de dívida, ficou devendo com quem pegou emprestado, enfim. Aí o problema só aumentou. Aí chegou num ponto que a gente não tinha mais dinheiro para nada. Aí falou assim, não, para tentar sanar um pouco das dívidas, vamos vender o carro. Vendemos o bendito do carro. E aí, o que acontece? A gente vendeu o carro e ainda ficou muita dívida, ficou muita coisa. E ele disse assim, amor, não deu pra pagar. Tem muita gente ainda cobrando. Eu digo, amor, mas você vendeu o carro? O que aconteceu? O que tá acontecendo, cara? Você vendeu o carro e ainda assim, ele não é porque com juros foi aumentando. Então não deu pra sanar nem metade da dívida. Foi só, tipo, pra tentar amenizar, mas ainda tava devendo. E muita gente, e várias contas que estavam se acumulando. E eu, meu Deus, e agora? Tá bom. Fiquei preocupada e tal, até o dia, presta atenção no detalhe, atenção nos detalhes. Chegou não, minto. Ele chegou e ele sempre pedia carro de aplicativo, né? E quando ele pedia, ele pegava o número de telefone para quando ele precisasse de uma emergência, se ele tivesse um aplicativo, ele conseguisse falar com a pessoa, né? Tipo assim, não consegui ninguém, vou ligar direto pra ele. Aí ele chegou e ele tava com o número, né? Aí eu perguntei pra ele, eu nunca me importei com nenhum número, eu perguntei pra ele, esse número é de quem? Ele, é do cara que me trouxe, tudo bem. Aí eu fiquei com esse número, eu falei assim, vou guardar porque eu nunca tenho, né? Ele sempre guarda, eu nunca tenho, então vou deixar guardado. Ali se passou mais ou menos 2 meses, entendam, 2 meses. Eu tive um problema no celular, eu não estava conseguindo entrar na conta. E fui tentar criar uma conta nova, mas meu número já era cadastrado, então tava mal BO e eu tava com um pouco de pressa. Aí eu comecei a procurar algum número, mandei mensagem pra ele, porque eu não lembrava desse, mandei mensagem pra ele me mandar um número, né? Se ele tinha algum número lá de alguém que pudesse me levar mais rápido. Aí ele falou assim, não tem. Na verdade, minto, desculpa. Ele não falou que não tinha, ele não me respondeu, né? Perguntei pra minha mãe, perguntei pra alguém, não tem. Tá bom, nessa altura eu já tava esperando até o mototáxi, se tivesse alguém um número. Aí eu fuçando, lembrei do bendito do número. Achei o número. Liguei. Quando eu liguei, aí ela falou assim, quando eu liguei, atenderam e falaram assim, oi, o que aconteceu? Aí eu não entendi, né, porque a pessoa não tinha o meu número, aí eu fiquei sem entender. E a ligação caiu. Tentei ligar de novo, não deu certo, deu ocupado. E eu liguei, mandei mensagem no Zap. Aí eu falei, oi. Aí a pessoa respondeu assim, olha, eu sabia que um dia isso ia chegar. Sabia que um dia isso ia acontecer. Mas eu não esperava que fosse agora. Aí eu comecei, eu mandei um áudio, falei assim, moço, acho que você tá mandando mensagem errada. É o seguinte, eu preciso de um carro de aplicativo, que eu tô com um pouco de pressa, tal, assim, assado. E expliquei, né, porque pra mim a pessoa tava mandando errado. Quando a pessoa me manda mensagens assim, oi, então boa tarde, você não me conhece. Meu nome é Gabriele e a gente precisa conversar pessoalmente. Eu não sou quem você tá pensando que eu sou. Aí eu, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Eu tenho um caso com seu marido. Quero sentar e conversar com você, porque se tudo isso tá acontecendo, se por acaso você caiu aqui no meu número, é porque eu acho que é hora de você saber. Aí, gente, nessa hora eu esfriei. Eu gelei. Só que eu sou uma pessoa muito controlada. Eu falei assim, então vamos conversar. Ela, se tem um compromisso? Gente, eu fui pro meu compromisso, né? Aí, pasmem, fui pro meu compromisso foi encontrar com ela, né? Um pouquinho antes disso, eu peguei os meus filhos na escola, deixei na casa da minha mãe e fui me encontrar com ela, ele sem saber de nada. Quando eu cheguei lá, a gente foi muito clara, né? Eu falei assim, fala logo o que você tem pra falar. Ela falou assim,
tô com seu marido, já tem mais ou menos um ano, e amo muito ele. Ele sempre disse que vai dar um jeito de resolver o problema com você, mas assim, eu tô cansada de ser feita de palhaço, ele toma uma atitude, ou eu tomava. E como você acha hoje meu número, então meio que eu já tô jogando aqui e pronto. Aí eu falei assim, não, querida, não se preocupe. É ele que você faz questão, você pode ficar. Você pode ficar. Então você sabia o tempo todo que ele era casado. Ela, eu sabia. Eu digo, então você sabe, não é comigo, né? A dívida não é comigo que você tem. Uma hora ou outra Deus vai te cobrar. Então, fique em paz, pode ir com ele. Ela, em relação às coisas, como é que vai ser feita? Eu digo, que coisa? Ela, as casas, o apartamento, os bens que você tem, os carros, como é que vai ser? Eu falei assim, como assim, querida? Primeiro, que ele é um lascado. Ele não tem nada. E se ele tivesse, não tem nada que você se meter, não. É meu e dele, entendeu? O que, se vai sobrar ou não alguma coisa pra ele, é problema dele e seu. Isso aí não te diz respeito. Dele e meu. Isso aí não te diz respeito, não. Como assim ele é um lascado? Eu digo, ele é um lascado, tá? Um descontrolado, que a gente tá ferrado por causa dele. Ou ele não te disse que ele se embananou numa dívida? Que ele teve até que vender o carro pra pagar essa dívida lá. Como assim? Como é que ele é um lascado? Se até o meu silicone ele pagou. Hein? Sim, até o meu silicone ele pagou. Eu falei, quando que ele pagou teu silicone? Aí ela falou, né? Ela, foi em maio que eu botei silicone. Aí eu deduzi, maio foi o tempo que ele vendeu o carro, né? E o dinheiro não rendeu. Depois eu conversei com ele, pressionei ele, e ele confessou que o dinheiro do carro ele passou para a querida. E ela tinha pressa de eu saber, porque ela queria ter uma vida de luxo. Porque ele mentia pra ela que ele era bem sucedido, que ele tinha dinheiro, que ele tinha casas e tudo mais. A empresa, né, disponibilizava de carros pra ele trabalhar. Então assim, ele tava sempre com um carro diferente, alugado. Então ele escolhia o carro que ele queria, né, utilizar. Então ela pensava que ele tinha vários carros, na verdade. E assim, a gente tem conhecidos que tem condições boas, então vira e mexe a gente era chamado para algum lugar. Enfim, né? A gente era convidado para algum passeio, algo do tipo. Como a gente foi várias vezes para Jeri, através de convites de amigos nossos, pessoas que têm condição, que não fazem questão de nada. E a gente ia. Aí ela via ele nisso, né? E pensava que ele tinha condição. Por isso que era a pressa dela de eu saber que era para ela pegar e assumir o lugar de, vamos dizer, primeira dama. Resumindo a história, eu separei dele. Ela pensou que estava dando um golpe, na verdade ela estava sendo enganada. Ele continua ferrado e ela engravidou dele, né? E se eu não me engano, pena aí para ele pagar uma pensão. Mas ele deixa bem claro que ela era só uma rapariga e ela disse que ele era só um mentiroso. Enfim, não me envolvendo nisso, tá tudo certo.